Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou sócio fundador da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vou trazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro a todos que eu trago aqui informações de mercado e do nosso setor de análise, tanto por uma abordagem de médio e curto prazo, quanto uma abordagem de longo prazo, e claro, mostrar na prática aí o que a Capitalismo está fazendo nesse momento. Para quem nos assistiu até o final, vou comentar depois sobre o cupom Descobrimento, que dá até 25% de desconto nas assinaturas carteiras e Full Trader. Já vindo aqui para a parte de economia e política, tivemos uma semana bastante movimentada, né? O mercado em queda basicamente em função da fala do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e que comentou que o Fed pode acelerar a alta de juros, né, para combater a inflação, que é a mais alta nos Estados Unidos, aí, pelo menos nos últimos 40 anos, e sinalizou, inclusive, já uma alta de 0,5 ponto percentual para maio. Né? Já tem gente apostando em 4 altas consecutivas. Ainda nos Estados Unidos, quase 80% das empresas já divulgaram resultados do primeiro trimestre de 2022. Como esperado, a maioria daquelas empresas que nós acompanhamos ou recomendamos estão divulgando bons resultados. Né? A gente sabe que no curto prazo o mercado não olha muito para fundamento, né? O fluxo importa muito mais, tem essa questão da guerra, essa questão dos juros, tá? Então pode ser oportunidade sim algumas empresas aí para quem tem o foco no longo prazo, né? O mercado funciona dessa forma, essa não é a primeira vez nem a última vez que vai cair mesmo com as empresas divulgando bons resultados. Na China tivemos sinais mistos, né? O PIB chinês cresceu 1,3% no primeiro trimestre, até um pouco acima do esperado, que era em torno de 0,5%, e a taxa de desemprego foi a surpresa negativa, que subiu para 5,8%. Já aqui no Brasil, o FMI elevou a projeção do PIB para esse ano de 0,3 para 0,8, e nós acreditamos aqui, né, que apesar do baixo crescimento, alguns setores aí como financeiro, exportadoras e agro tendem a apresentar fortes crescimentos. Né? A gente tem que lembrar que no longo prazo bolsa não é PIB, né? Mesmo que no curto prazo possa ter essa correlação, as empresas vão crescer, claro, de forma individual, né? Cada uma aí no seu mercado, e os preços vão acabar acompanhando. Tá? Agora no curto prazo a gente tem uma pressão muito grande, não só pela questão dos juros, mas também pelas questões internas e da inflação, que está bastante elevada. Tivemos também aí dados positivos, né, de exportações do agronegócio, que registraram alta aqui, recorde para o mês de março, que subiram quase 30% em relação ao mês de março do ano passado, até porque nós tivemos alta do dólar, né, e tivemos também essa questão de alta de preços que acabou ajudando. Para essa semana, né, pessoal, teremos indicadores de inflação importante nos Estados Unidos, o PIB americano do primeiro trimestre, aqui no Brasil o IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB, a taxa de desemprego de fevereiro e também a prévia da inflação ao consumidor, o IPCA 15 de abril. Na semana passada nós tivemos já o início da temporada de resultados com a Uzi Minas, né, divulgando os números do primeiro trimestre, a gente já vai comentar a respeito. E essa semana aí temos várias empresas, né? A partir do dia 27, Vamos, WEG, a Dexco, né, que é a antiga Duratex, Vale, Embraer, Gol, Multiplan, Ipera-Pharma e também a Irani. E claro, nas próximas semanas, aí até o mês de maio, a gente vai repercutir bastante aqui esses resultados apresentados. Em relação ao mercado, na semana nós tivemos mais uma baixa, né? O Ibovespa caiu 4,39%, no ano sobe em torno aí de 6%, o SP em reais aqui caiu 0,53%, no ano cai 23%, até porque nós temos uma queda aqui do dólar, né, de 16% no ano. Na semana subiu 2% e fixa estável, tanto na semana quanto no ano. E o Bitcoin caiu 4% na semana e no ano tem uma queda aí de 26%. Vindo para os gráficos aqui, né, pessoal, para a gente entender esse movimento de curto e médio prazo, o Ibovespa estava dentro daquele canal de alta que a gente já vem comentando há algumas semanas e tem tudo para perder esse canal, né? A gente sempre espera um dia de confirmação e o Ibovespa essa semana fechando abaixo desses 111 mil pontos consolida aí uma tendência baixista, né? Tem muito mais possibilidade de baixa do que retomar aqui a alta. Temos o dólar, né, que também respeitou aquela casa lá dos 4,50, 4,60. A tendência primária do dólar ainda é baixista, mas ele pode lateralizar, como a gente já vinha comentando aqui nessa casa dos 4,50, 4,80, e pode dar até um repique voltando lá para a casa dos R$5, onde nós temos uma resistência bastante elevada. E temos aqui o IVVB, né, que é o SP em reais, que ele
ainda está dentro de uma tendência altista aqui de médio e longo prazo, porém, né, se ele perder aqui essa tendência nas próximas 2 semanas, porque teria que fechar abaixo e confirmar mais uma, ele pode reverter aqui para uma tendência de baixa, e a tendência de curto prazo já é baixista, né? Então nós temos o Ibovespa podendo reverter para baixa, o IVVB aqui que se não segurar pode engrenar mais baixa ainda no médio prazo, porém se ele segurar aqui pode ser um bom ponto de retorno, né, para as ações do exterior, e o dólar aí que tem tudo para repicar ou ficar no movimento lateralizado. Comentando aqui sobre as nossas estratégias de médio e curto prazo, né, pessoal, a gente tem o swing trade, opções, o rastreador long short. Começo aqui com o rastreador, que é a nossa principal estratégia, o carro-chefe aqui, operações de 3 a 6 meses, né? A gente segue bastante positivo aqui desde julho de 2017, 1982 contra 84 do Ibovespa e 4% aqui no ano contra 6 do Ibov, né? A gente segue bem comprados aqui, né? Tem algumas operações que não estão andando bem, porém, né, a gente graficamente enxerga aqui várias empresas ainda em momentos bastante atrativos, tá? Olhando aqui para os destaques de alta e de baixa, eu até normalmente sempre comento a ação da semana quando eu falo do rastreador, mas eu já vou comentar aqui sobre a Natura, né? Nós temos aqui principais destaques de baixa Netflix, né, que divulgou resultados fracos, principalmente quando a gente olha para a perda de assinantes. Eles perderam 200 mil assinantes no primeiro trimestre e o lucro caiu 7%. Não é uma empresa que nós temos recomendação por longo prazo. A gente entende que essa atividade de streaming, que é o principal negócio do Netflix, é interessante, mas talvez como acessório, não como atividade principal, né? Até porque essas empresas têm um potencial de crescimento bem interessante, por exemplo, a venda de produtos, né? Então a gente prefere até outras empresas que também trabalham com streaming do que o Netflix, tá? A ação caiu muito forte, quase 35%, Natura caiu 17,5%, já vou comentar a respeito de Natura. Espaço Laser caiu 14%, já tinha divulgado resultados fracos, né? O pessoal aqui da análise não gosta muito do modelo de negócio de Espaço Laser, ainda mais com essa questão de recompra de franquias, aqui leva com outros riscos, como por exemplo, questões de passivo trabalhista, né? Fora o cenário atual aí que não favorece a empresa, né? Juros e inflação elevados, né? E tivemos aqui a Vale e a Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale. A Vale divulgou números de produção ruins, né? Um pouco abaixo do esperado. Isso acabou impactando nas ações das empresas. Destaques positivos aqui tivemos a Tupi, né, que anunciou a compra da MWM do Brasil por quase 900 milhões de reais, uma empresa que tem receita aí em torno de 2,7 bi, uma empresa grande, se consolidando, né, como uma das maiores fabricantes de motores de caminhão, ônibus e máquinas aqui para terceiros. Um ótimo negócio para a Tupi. A Tupi é uma empresa muito boa, está bastante defasada, a gente vê com bons olhos Tupi para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, tem dividendos, enfim, momento bastante atrativo para a empresa, e o segmento como um todo está barato, né? A gente pega a IOSP aqui, que subiu bem também, 10,5%, digo, o segmento metal mecânico, né? Nós temos várias outras empresas aqui na bolsa também. Eu acho que nada relevante especificamente a respeito da empresa aqui, mas os últimos números foram bons, né? Uma empresa que sofreu muito na crise. BR Malls, né? Pessoal que divulgou prévio operacional já acima de 2019. Tá? O setor de shopping está muito barato, talvez deva ser um dos principais, se não o principal setor mais barato aí da bolsa. E além disso, a gente espera que finalmente eles aceitem, né, a proposta para a unificação dos negócios com a Alliance e BR Malls, é uma empresa a se monitorar aí nas próximas semanas. Banco Inter, aqui ainda surfando o processo de reestruturação e listagem nos Estados Unidos, que já era esperado, né? A gente já comentou algumas vezes a respeito disso. E a Randon, né? A Randon, mais uma vez, aqui divulgando prévios operacionais muito fortes. Quando a gente pega o primeiro trimestre desse ano, a receita cresceu 30%, a receita líquida, em relação ao mesmo período do ano passado, né? Lembrando que o que prejudicou os resultados da Randon em 2021 não foi a parte operacional, mas sim a parte de custos em função da inflação, tá? Se isso não atrapalhar tanto a empresa em 2022, ela pode divulgar resultados sim muito fortes na última linha, pode vir um lucro muito forte, porque a empresa operacionalmente continua bem. Esse ano aí a produção está quase que garantida, as vendas quase que garantidas, e para o ano que vem a gente enxerga também um bom momento aí para a Randon. Já vindo aqui para a Natura, né, pessoal, que tinha sido a ação da semana nas últimas 2 semanas, a gente tinha expectativa que no médio prazo a Natura conseguisse romper os R$30, porém aqui foi o principal destaque de baixa dos ativos que nós acompanhamos, né? A empresa, inclusive, se manifestou sobre os rumores aí que levaram à possibilidade de vazamento de informações sobre os resultados do primeiro trimestre.
né, deu uma confusão essa semana. A empresa, depois disso, divulgou resultados preliminares que apontavam queda da receita e também do EBITDA na comparação com o ano passado. Nós não temos problema nenhum, né, pessoal, de estar posicionado numa ação ou recomendado alguma ação aí que cai 10 ou 15% no pregão. Isso já aconteceu várias vezes e vai acontecer com todas as ações. Em algum momento, todas as ações da Bolsa vão cair 10 ou 15%. Além disso, é uma empresa e uma ação que a gente já ganhou bastante dinheiro também. Mas isso de querer amenizar resultados negativos, né, que sabidamente não iriam vir os melhores, né, até porque, no nosso entendimento, os resultados têm vindo bons porque a Natura comprou a Avon, né, que é uma empresa que era muito problemática, estava praticamente quebrada e o normal era demorar um pouco para aparecer esses resultados, né? Isso faz parte. Agora, fazer reunião no meio do pregão com analistas, né, de informações que deveriam ser divulgadas, fato relevante, fora do pregão, ou antes do pregão ou depois, no nosso sentido não tem o menor cabimento, né? A gente espera que seja a primeira e a última vez que a Natura faça isso, né? O efeito esperado é até pior, né? Se a Natura não tivesse feito esse movimento, talvez as ações nem teriam caído tanto aí como caíram na última semana, e mostra um claro problema de governança aqui da empresa, que nunca aconteceu aqui no tempo aí que a gente acompanha, né, a Natura, tá? Então a gente espera que ela não embarque na onda de outras empresas que também, né, volta e meia aí divulgam fatos relevantes ou informações que deveriam ser divulgadas para todos os investidores, divulgam para poucos investidores, ainda mais aqui no meio do pregão, né? Como a gente fala sempre, se não tem nada para falar, fica quieto e, né, se pronuncia no momento aí que é adequado, tá? Nós aproveitamos, inclusive, essa queda aqui da Natura para montar uma operação de médio prazo de long short, né, comprado na Natura e vendido em outra ação, né? Então a Natura tem que subir mais ou cair menos do que essa outra ação, e graficamente está bem interessante, né? A Natura não perde essa casa dos R$20 aqui desde 2014, né? Quase perdeu aqui em 2018, quase perdeu em 2020 e esse ano também, né? Então está num bom momento aí de compra, tem um risco-retorno interessante, até porque se ela perder os 20, a gente estopa a operação, né? Então é bem simples aí olhando para o médio prazo a Natura, e ela está próxima aqui também a uma linha de tendência de longo prazo, né? Então é melhor comprar a Natura hoje do que comprar a Natura lá na casa dos R$60, né? A nossa estratégia de long short tem sido destaque esse ano, a gente já está com um retorno de 34% esse ano, né? Quase a mesma coisa que a gente atingiu o ano passado, o ano todo, e historicamente aqui está com 502% contra 84% do Ibovespa desde agosto de 2017. Vindo aqui para pagamentos de proventos, né, pessoal, temos algumas empresas aqui ficando ex-proventos, a CSU, dia 25, a mesma coisa Cyrela, Ferbasa, dia 27, Usiminas, dia 29, Bradespar, dia 2 e Taesa no próximo dia 10 de maio. Vindo aqui para mais destaques, nós tivemos a Aura, né, que anunciou a aquisição de 100% da Big River Gold, né, e com esse negócio a Aura vai poder expandir seus empreendimentos em fase de desenvolvimento por meio da aquisição do projeto de ouro em Borborema, que fica no Rio Grande do Norte, que deverá operar aí a céu aberto. Boa notícia para a Aura, e depois de algumas notícias ruins esse ano, né? Lembrando que a Aura é uma boa pagadora de dividendos. Já em relação a Energias do Brasil, segundo o CEO da empresa, eles já receberam propostas para as 3 usinas hidrelétricas que eles colocaram à venda. A gente, inclusive, achava que esses negócios iam sair o ano passado. Positivo de qualquer forma, né? A gente espera que a empresa foque no crescimento no segmento de transmissão elétrica. Inclusive, eles devem participar do leilão do governo que vai ocorrer ainda esse ano, né? E além disso, esperamos mais projetos no segmento de energia solar. Tivemos aqui a Rumo, né, pessoal, que vai ser beneficiada aí com bons números ou fortes números, né, da safra de soja no Mato Grosso, que impacta diretamente aqui nos resultados da empresa. Inclusive, a gente entende que eles devem ter ganhado algum market share. Lembrando que a Rumo é um dos maiores casos de reestruturação aí do mercado, né? Quando a Cosan comprou a Rumo, ela era América Latina Logística, né? A empresa estava no buraco, praticamente quebrada, né? E a Cosan conseguiu reestruturar a companhia, tá? Então, a partir de agora que a gente espera aí que ela divulgue resultados mais positivos. Tivemos também aqui a Usiminas, né? Que divulgou os resultados do primeiro trimestre, abrindo a temporada de resultados. A receita foi de 7,8 bilhões, uma alta de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido chegou a 1,2 bi, um crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
2021. Tá? A Uzi Minas não é a nossa preferida aí do setor. Tá? A gente espera que, inclusive, esse ano ela não divulgue resultados tão fortes quanto o ano passado, até porque a base de comparação é bastante elevada, mas os resultados foram positivos sim. Destaque positivo para a queda da alavancagem. Né? As empresas de siderurgia conseguiram aproveitar ali do segundo trimestre de 2020 até o ano passado, conseguiram aproveitar toda essa questão de forte geração de caixa para diminuir a alavancagem, que era grande desde lá da crise de 2008, 2009. Nós tivemos aqui o Goldman Sachs divulgando resultados, né? A receita chegou a quase 13 bilhões de dólares, acima aí do que a gente esperava. Já o lucro caiu por questões não só da guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, e também por menores resultados no segmento de investment banking, mas os bancos, né, se a gente pegar os grandes bancos brasileiros e os grandes bancos americanos continuam baratos. Né? A gente vai ver agora, possivelmente já no primeiro trimestre desse ano, os bancos brasileiros aqui engordando os resultados e também os pagamentos de dividendo durante 2022. Aí a gente fala de grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Já sobre Eletrobras, né, pessoal, o Tribunal de Contas da União suspendeu, né, o julgamento da segunda etapa da privatização da companhia. A gente já tinha comentado sobre isso também. O julgamento foi suspenso por 20 dias após pedido de vista aqui pelo ministro Vital do Rego, né, e possivelmente só no segundo semestre, se a gente tiver a privatização da Eletrobras esse ano, né, porque a gente sabe que segundo semestre tem eleições, então já fica um pouco mais complicado. Né? Apesar disso, eles divulgaram dividendos. Né? O pessoal só não me passou os valores aqui. Depois que eu pegar certinho, eu vou pedir para eles colocarem aqui nos comentários. Bons dividendos, inclusive, aí de Eletrobras. Falando sobre dividendos, sobre proventos, né, pessoal? 2 comentários, um aqui sobre a Unipar, muita gente perguntando sobre a Unipar, porque na última semana ela anunciou dividendos e bonificação de ações. Tá? Sobre os dividendos, R$ 2,73, né, vai receber esses dividendos, aqui para a Unip 6, né, vai receber esses dividendos quem dormiu com as ações de quarta para sexta, já que na quinta nós tivemos feriado. O pagamento vai ser no próximo dia 4 de maio e a bonificação foi de 10%. Né? Então, na prática, ela funciona como um desdobramento. Né? Ao invés de eu ter 100 ações, eu vou passar a ter 110, 10% a mais. Lembrando que isso tudo é ajustado automaticamente na conta da corretora de vocês. Tá? Se não ajustar no dia, pode ser que demore 1 ou 2 dias, né? Mas já pode, inclusive, negociar, né, com essa bonificação. Então, se mesmo vocês têm ações, está marcando 100 na corretora, vocês já sabem da bonificação e tem que vender 110 ações. E em alta também nós recebemos várias perguntas aqui, muita gente querendo saber qual é o valor efetivo de pagamento de dividendos da Enalta. Eles anunciaram, né, na última semana o pagamento de dividendos no valor de 450 milhões de reais que vão ser pagos no dia 30 de maio de 2022. Isso dá em torno aí de R$ 1,70 por ação. E o que acontece, né, pessoal? A empresa tinha anunciado que ia pagar 15 centavos, o pagamento ia ser agora no próximo dia 6 de maio, porém, né, a Queiroz Galvão, que é o principal acionista, que é o controlador da empresa, conseguiu, né, para fazer com que a empresa pagasse aí mais dividendos. Então o dividendo aumentou de 15 centavos para R$ 1,70 e o pagamento vai ser no próximo dia 30 de maio. Tá? E no próximo dia 27 aí as ações são negociadas ex-dividendos, tá? R$ 1,70 e não 15 centavos. É o que a gente comenta, né, pessoal? A Enalta tem essa vantagem, que para alguns é desvantagem, mas é um controlador que precisa, né, também desse pagamento de dividendos. E como a empresa não divulgou grandes investimentos para fazer, o que a gente acha uma pena, mas enfim, inclusive eles anunciaram Poço Seco aí nas últimas semanas, o caixa é muito gordo, né? E o momento é bom para preço de gás, preço de petróleo. Então a empresa gera bastante caixa, uma pena não querer aproveitar para crescer nesse momento, mas por outro lado gera muito caixa e tem um caixa grande aí que permite esses pagamentos de dividendos maiores. Lembrando, né, pessoal, que para quem investe em longo prazo, né, nós temos várias estratégias aqui de longo prazo, né? São carteiras que é para quem tem 10 minutos por mês, tá? Carteiras de longo prazo, sem muito giro. A carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, a Micro Small Cap, a Dividendos, que inclusive ultrapassou aqui a crescimento, né? A carteira de dividendos acho que está uns 8% positivo esse ano. Ela tem uma estabilidade maior. A Top Crescimento, né, que são as nossas principais carteiras de ações, tem uma que é só internacional, mas que é uma carteira mais recente, né? Ela foi criada em 2020. Então a gente gosta de mostrar essas aqui porque elas têm um histórico maior em relação ao Ibovespa.
E como eu falo sempre, né, pessoal, vai ter ganho, vai ter perda, enfim, mas comparem os resultados históricos aí, as carteiras da Capitalismo de longo prazo de ações são as melhores do mercado e reiterando 10 minutos por mês, tranquilamente aí vocês conseguem seguir essas recomendações e claro, quem tem os seus investimentos pode encaminhar para a gente, né, a gente passa um áudio, passa um relatório lá em PDF, né, dando as nossas dicas e sugestões para vocês ajustarem os seus investimentos. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, Gol e Mercado Livre anunciaram uma parceria interessante para entregas com a conversão aí dos 737 para aeronaves de carga. Tá? A gente não gosta muito de Gol, né? Talvez possa ter alguma operação de curto prazo, mas para longo prazo é complicado, né? Ainda mais empresa que basicamente tem receita em real e despesas em custos em dólar. A gente não gosta muito dessa característica, né? Por outro lado, é positivo para a Gol e muito positivo para o Mercado Livre, né? Que vai reduzir ainda mais o tempo de entregas. Para vocês terem uma ideia, hoje uma entrega de São Paulo até Manaus pode demorar até 9 dias, vai cair para 1 dia, né? Lembrando que o segmento de e-commerce continua crescendo e vai continuar crescendo mesmo que a economia não cresça, né? Mesmo que o varejo não cresça, o e-commerce vai continuar crescendo e a América Latina vai ser o lugar onde, em termos percentuais, o e-commerce mais vai crescer. Então a gente tem essa briga aqui entre as principais empresas e, claro, o Mercado Livre hoje é maior aqui no Brasil, tem essa posição de destaque e vai melhorar, como eu falei, em relação a essa questão do tempo de entrega. Nós tivemos também, né, pessoal, falando aqui das principais distribuidoras, a Agência Nacional do Petróleo divulgando os volumes do mercado de distribuição de combustíveis em março, aqui falando só dos postos com bandeira e qual é a perspectiva, né, pessoal? Raízen e a Ipiranga, né, que é da Ultrapar, ganhando market share, ganhando mercado, e a Vibra perdendo mercado. Em relação à Ultrapar, a gente já comentou algumas vezes, né? A gente não gosta muito, é uma empresa que tem muitos problemas com margem, né? E, inclusive, normalmente, quando a Ipiranga aumenta a margem é em função de promoções. Vamos ver quando eles divulgarem os resultados aí, se efetivamente isso ocorreu de novo ou não, tá? Então a gente sempre fica aqui com o pé um pouco atrás, tá? A gente prefere nesse sentido aqui muito mais a Vibra e a Raízen, né? Lembrando que a Vibra vai crescer bastante em energia elétrica também, né? A empresa passou por por uma boa reestruturação depois que a Petrobras privatizou a empresa, né? Então a gente prefere muito mais Vibra e Raízen aqui do que a Ultrapar, tá? E a WEG, né, pessoal, anunciou o início, né, da produção de sistemas de bateria que serão voltadas para o fornecimento de energia para motores elétricos e carregadores. Inclusive, já 10 ônibus elétricos que deverão circular em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, vão contar com esses equipamentos. Tá? Notícia positiva para a WEG, que ela vai poder utilizar já todo o conhecimento, a expertise dela, né, para desenvolver esses produtos que na maioria são fabricados no exterior. E é mais um mercado aí que a WEG tem um caminhão para crescer, a gente sabe disso. Né? A WEG vai aproveitar nos próximos anos. E é o que a gente comentou, né? Vai demorar um pouco, principalmente quando a gente fala em países emergentes, né, para ter toda essa conversão de veículos a combustão para veículos elétricos, né? Mas a WEG aqui já aproveita para crescer nesse segmento também, como nós falamos sempre, né, pessoal? WEG é uma das grandes vantagens da empresa, é justamente essa grande diversificação aqui, de atuar em segmentos diferentes e a vantagem ainda maior, sem precisar mexer muito na linha de produção, tá? Talvez essa seja a grande diferença da WEG em relação aí aos pares e concorrentes. Lembrando, né, pessoal, para quem quiser aproveitar, 25% de desconto nas nossas assinaturas, carteiras e Full Trader, utilizando o cupom O Descobrimento, né? Vale até a meia-noite de hoje. Dúvidas, né, sobre as nossas assinaturas aqui na descrição, assim como os nossos contatos, Telegram, WhatsApp, e também e-mail, qualquer dúvida aí é só chamar que nós estamos à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!